Entre Amigos Conversando com o Mundo, um programa da União Planetária, e que hoje temos o prazer de conversar com o embaixador do Cazaquistão no Brasil, Kairat Sarjanov, que está aqui conosco. Embaixador, alegria grande de tê-lo aqui conosco. No dia de hoje nós vamos conversar sobre a reforma política do Cazaquistão. O seu presidente, Nursultan Nazarbayev, encaminhou uma proposta de reforma, inclusive democratizando mais ainda o país do que ele já é. E é sobre esse tema que nós vamos conversar com o embaixador. Embaixador, alegria em tê-lo aqui conosco e me permita dizer que, no nosso entender, o seu presidente, Nursultan Nazarbayev, é um homem iluminado. Ele tem feito coisas que os chefes de Estado do mundo não têm feito. Ele é um defensor da paz e ele está fazendo hoje uma reorganização política do Estado, especialmente no seu aspecto econômico, estrutural, e na qual reforma ele propõe abrir mão de poderes. Isso não existe no mundo. Ninguém abre mão de poderes. Só gigantes fazem isso. E por isso estamos curiosos de ouvir o seu relato sobre a essência das reformas políticas que o presidente propôs. Em primeiro lugar, permita-me agradecer-lhe, caro Dr. Ulisses Riedel, pelo seu convite. É uma honra para mim falar aos respeitáveis telespectadores brasileiros sobre as mudanças que estão acontecendo no Cazaquistão. Primeiramente, gostaria de destacar que o Cazaquistão passou com êxito a fase de desenvolvimento de seus 25 anos. No início deste ano, nosso país começou a cumprir suas obrigações como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU para os anos de 2017 e 2018. A realização bem-sucedida da Universiade 2017, que aconteceu em Almaty em janeiro e fevereiro deste ano, e a próxima Expo 2017 são algumas das realizações e sucessos do meu país, onde temos a participação de 110 países com 10 organizações internacionais que já confirmaram sua presença nesse evento. Esperamos com muita fé que o Brasil possa participar, uma vez sendo líder em produção de energia renováveis. O tempo não para, como o presidente Nursultan Nazarbayev observou. O mundo está mudando agora. A velocidade e a complexidade dos processos sociais estão crescendo no Cazaquistão. E agora devemos pensar em como vamos responder aos desafios globais e regionais, que são inevitáveis. E devemos começar, como observou o presidente, com a democratização e a melhoria da eficiência do sistema de gestão. Nesse sentido, o presidente Nursultan Nazarbayev anunciou a redistribuição do poder com a introdução de emendas constitucionais necessárias, antes do presidente do Cazaquistão ter assinado a lei sobre as emendas e aditamentos à Constituição do Cazaquistão, no dia 10 de março desse ano. A reforma política foi anunciada publicamente e o povo do Cazaquistão teve a oportunidade de discuti-la e expressar sua opinião durante o período de um mês. Acredito que isso é outro exemplo da vontade do Cazaquistão de ser o mais transparente e democrático possível. De acordo com as mudanças introduzidas, uma série de poderes do presidente são delegados ao governo, a fim de reforçar sua eficiência e responsabilidade pelas decisões tomadas. O parlamento receberá novos poderes para controlar as atividades do governo e dos órgãos executivos. Assim, o sistema político irá adquirir um maior grau de democracia e estabilidade. A transferência voluntária de alguns dos poderes do chefe de Estado é um passo raro na política mundial e demonstrada a maturidade do país e de seu líder, bem como a determinação de fortalecer o sistema democrático de governo. Ao mesmo tempo, a forma presidencial de governo permanece na República do Cazaquistão
que, com o resultado da reforma política em curso, se tornará ainda mais equilibrada, flexível e eficaz. Embaixador, nós ficamos muito felizes com essa atuação do presidente Nursultan Nazarbayev. Achamos que é muito importante para o país essa atuação. Nós gostaríamos muito de ver uma verdadeira democracia no mundo todo e, portanto, também no Cazaquistão. Uma democracia que não se caracterize exatamente pela disputa de todos contra todos, mas sim uma democracia em que todos se protegem, de um por todos e todos por um. É o que achamos que é uma verdadeira democracia. E esse aspecto de uma abertura financeira para o capital financeiro internacional, que também é uma coisa muito importante, também há cuidados, há riscos, porque muitos países perderam sua soberania ao se entregar ao capital estrangeiro, ao capital financeiro mundial. E, então, é um assunto que deve ser tomado bastante atenção. E pergunto como é que o senhor descreveria as prioridades desse trabalho, dessa transformação? В мире нет универсальной модели государственного устройства. No mundo, não há modelo universal de um sistema estatal. Nós, assim como todos os países, tentamos nos melhorar, estudamos a experiência internacional, encontrando os métodos únicos da construção do Estado. Portanto, para falar sobre qualquer modelo particular de democracia, eu acho que seria errado, porque não há limite para a perfeição. De qualquer forma, estamos melhorando, respondendo aos desafios do tempo. E o Cazaquistão respondendo aos requisitos de mudanças do mundo, como na economia e na política. Hoje está tomando medidas para garantir o progresso sustentável. Quanto ao plano da modernização econômica, seria desejável acentuar que o Cazaquistão, tendo construído com sucesso a economia sólida, sistema político estável e a sociedade harmoniosa, entra atualmente em uma nova etapa de desenvolvimento da modernização do sistema político e econômico. Como já foi falado, o Cazaquistão já entrou na lista dos 50 países mais desenvolvidos do mundo e agora enfrentamos o desafio de entrar na lista dos 30 mais competitivos países antes de 2050. Para alcançar esse objetivo, o presidente Nursultan Nazarbayev declarou a criação do novo modelo do crescimento econômico, que fornecerá a competitividade global do país. A modernização inclui 5 prioridades principais dirigidas à aceleração da modernização tecnológica da economia, devido ao uso de tecnologias digitais, a melhora da expansão de um ambiente de negócios, assegurando a estabilidade macroeconômica, a melhora da qualidade do capital humano, transformações institucionais, segurança e luta contra a corrupção. Estou seguro de que a nova política do Cazaquistão também permitirá fortalecer o comércio e a cooperação econômica entre o Cazaquistão e o Brasil. Apesar da distância geográfica, ambos os países se interessam pelo aumento do volume de negócios de mercadorias e penso que nós vamos alcançar o nosso objetivo. Embaixador, nós gostaríamos muito de parabenizar o seu povo, o seu país, o seu presidente, porque a atuação dele, do presidente Nursultan Nazarbayev, é impressionante no mundo, pelo seu comprometimento com a paz mundial. Ele mandou desativar as bombas nucleares que herdou da extinta União Soviética. Ele construiu um Palácio da Paz e da Reconciliação. Nesse Palácio da Paz e da Reconciliação, periodicamente ele faz um Fórum Mundial da Cultura Espiritual, unindo todas as culturas religiosas, espirituais do mundo, e agora atuando como mediador na questão da Síria. É um exemplo para a humanidade. Parabéns, sinceramente, parabéns. E eu pergunto, isso é decorrente de uma natureza pacífica do povo
do Cazaquistão ou é a liderança do seu presidente Nursultan Nazarbayev? Внешняя политика A política externa do Cazaquistão foi e continua pacífica e equilibrada, baseada nos princípios de confiança mútua, igualdade e cooperação. O Cazaquistão é um país multinacional e multiconfessional. Graças a uma sólida política do chefe de nosso Estado, a sociedade cazaquistanesa vive em paz e em harmonia. Além disso, o presidente Nursultan Nazarbayev é aderente à ideia de união de esforços à cooperação no fortalecimento da paz e segurança internacional. Uma das suas principais prioridades é a construção de um mundo sem armas nucleares e a eliminação de guerras e conflitos no planeta, assegurando uma estreita ligação entre paz, segurança e desenvolvimento. A construção de um mundo sem armas nucleares, prevenção de armas de guerra global, a promoção da paz no Afeganistão e a formação regional na zona da paz da Ásia Central, a luta contra o terrorismo, promovendo a paz e o desenvolvimento sustentado na África, a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas são as prioridades do Cazaquistão, na qualidade de membro do Conselho de Segurança da ONU. Nosso país se esforça para contribuir para a solução dessas questões atuais e em outras organizações internacionais e regionais, incluindo a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, Organização para a Cooperação Islâmica, Conferência sobre Interação e Medidas de Construção de Confiança na Ásia. O Cazaquistão reforça sua posição como um mediador confiável na resolução de conflitos por meio da diplomacia global. Assim, por exemplo, o nosso país tem atuado como mediador na resolução do programa nuclear iraniano. Duas rodadas de negociações que foram realizadas em fevereiro e abril de 2013 lançaram as bases para a realização dos acordos de Viena entre os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, mais a Alemanha e Irã, em junho de 2015. O nosso chefe de Estado, Nursultan Nazarbayev, também tem desempenhado um papel central na melhoria das relações entre Rússia e Turquia. O presidente Nursultan Nazarbayev também desempenha o papel de pacificador no diálogo entre os líderes da Rússia e da Ucrânia para resolver o conflito entre Rússia e Ucrânia. Sem a contribuição do presidente Nursultan Nazarbayev, seriam improváveis as negociações para resolver a crise da Síria, tendo recebido delegações do governo da Síria, a oposição armada, os estados de fiador do regime de cessar-fogo, Rússia, Turquia e Irã, bem como a Jordânia e a Organização das Nações Unidas para uma reunião internacional sobre a Síria. O Cazaquistão demonstrou seu compromisso com o importante papel de mediador e a capacidade de contribuir para a solução da crise em todo o mundo. O êxito das negociações em Astana fez uma contribuição significativa para a resolução da crise síria. O sucesso das negociações foi possível graças à confiança de todos os participantes e à objetividade do Cazaquistão, proporcionando aos envolvidos uma plataforma neutra para as discussões. O Cazaquistão continuará apoiando a Síria para estabelecer a paz e a estabilidade. Graças à experiência das negociações sírias em Astana, o Cazaquistão também está disposto a desempenhar um papel mais ativo na resolução da crise da Ucrânia. O Cazaquistão tem boas relações com todos os países do mundo. Por isso, a plataforma de Astana tem demonstrado a sua eficácia nas negociações sobre a Síria, que pode ser amplamente aplicada a fim de resolver os outros conflitos. Embaixador, nós estamos aqui no final do nosso programa. Eu queria pedir que o senhor deixasse uma mensagem ao povo brasileiro, aos nossos telespectadores. Я хотел бы в заключение отметить, что Doutor Ulisses Riedel,
Fico muito contente que, por meio de seu programa de TV, o povo brasileiro pode aprender mais sobre o Cazaquistão. Eu gostaria de exprimir minhas palavras de gratidão pelo seu trabalho e pelo seu compromisso às ideias de humanidade, de paz e de luta contra as guerras e conflitos. Valorizamos e apoiamos altamente as iniciativas da União Planetária, atividade da qual, sob sua gestão sensível, se dirige à fortificação de valores éticos como a paz mundial, proteção do meio ambiente, solidariedade e respeito aos outros. E as suas ideias são conhecidas no Cazaquistão. Você já esteve em Astana participando de um congresso de líderes de religiões mundiais e tradicionais, e nós consideramos você um amigo do Cazaquistão. E, para nós, é uma grande honra. Você é consciente sobre os acontecimentos ao redor do mundo e no nosso país. A sua opinião perita sobre reformas, políticas e modernização econômica no Cazaquistão. A sua visão sobre o conflito sírio e a participação do Cazaquistão neste processo está conhecida e bem recebida no Cazaquistão. Apreciamos profundamente o seu apoio e, para nós, é uma honra cooperar com você. Desejo a você e à União Planetária prosperidade e sucesso. Muito obrigado. Chegamos ao final do nosso programa. Tivemos a honra de conversar com o embaixador do Cazaquistão. Um povo muito belo, um país muito belo, uma capital maravilhosa, Astana, que tem uma grande semelhança com Brasília e que temos muito a aprender com eles de toda a experiência de vida, de paz, de fraternidade universal que é defendida por aquele povo. Muito obrigado por sua audiência.